mesmo Neemias, do qual você ouviu o pastor falando, ele entendeu que ele recebeu de Deus um propósito. Uma vez eu disse aqui: você vive de propósito ou de proposta? Lembra disso? Pessoas fracas, Hebreus 17, 13 e 17. Pessoas fracas, pessoas que não têm propósito, sempre morrem por causa das propostas. E a morte, irmão, quando nós falamos a morte, quando a Bíblia diz sobre morte, não é a morte física sobretudo, mas é a morte espiritual e a morte do seu propósito. Quando nós começamos a adorar, Deus me deu uma visão assim, e o Senhor falou algo comigo no primeiro louvor, que eu esqueci qual foi. Tu és bom, Senhor, tu és bom. Eu olhei para cima e o Senhor disse assim: vem aqui. E eu tive um arrebatamento ali na hora da adoração, e eu vi uma mesa, e um anjo chegou assim e disse: hoje sente e coma pão. O que é pão na Bíblia? O que é pão na Bíblia? E quem é a palavra? Jesus. Então, em outras palavras, ele está dizendo: coma-me. O pastor Claudio Honor prega, parece que você está sentado numa mesa, tomando um cafezinho da tarde, comendo pão e café, não é? O pastor Claudio Honor tem unção de Jetro. Se você não sabe quem é Jetro, que vergonha, não é? Explica, apóstolo. Não vou explicar, tem escola apostólica terça-feira às 8 horas para você aprender. O pastor Claudio Honor tem unção do Jetro. Por isso que nós estamos comendo pão. Olha aí, ó, Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não com dores, não gemendo, não murmurando, não irados, não frustrados. Qual outra palavra que pode colocar aqui? Como? Não revoltados. Porque isto não aproveita a vós outros. Neemias, eu não estou pregando outra coisa não, só estou dando uma pincelada do que o pastor disse em cima disso. Neemias foi chamado para restaurar muro, não é? Você foi chamado para restaurar brecha. Brecha não é construir, brecha é restaurar buraco. Brecha é buraco. Sabe, a nossa vida está cheia de buraco, então a gente precisa ser um restaurador de brechas. O buraco financeiro, o buraco emocional, o buraco do seu orgulho. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer, grava isso no teu coração. Quem muito critica, quem muito coloca o bedelho, não é assim, sabe? Quem muito critica, quem muito diz, mas sabe que? Quem muito diz, veja bem, esconde orgulho. Se você é um crítico, você é orgulhoso, e por isso que não cresce. E se cresce, você vai cair lá na frente. Posso te usar a Bíblia? O orgulho precede o quê? A queda. Mas olha, aquele cara é orgulhoso, se deu bem. Ele vai cair daqui a pouquinho, porque a Bíblia não mente. Todo aquele que é resistente é porque é orgulhoso. Qual é o indício final de que Deus está voltando na Bíblia? Não é porque você acha e tal, não é porque é do maremoto e tal. Qual que é o indício final que você vê que Deus vai consumir a terra em breve? Quem sabe? Prostituição. O mundo sensível às vontades carnais está dizendo o seguinte: nós andando na terra rumo ao céu, e só quem estiver debaixo de uma cobertura real, digna, sincera, com violência, é que permanece.
Alguns vão dizer que cobertura por aí é antibíblico. Alguns vão dizer que cobertura é voltar à velha aliança. Não, se você estudar a Bíblia é muito clara sobre isso. Paulo dava cobertura às igrejas. E as igrejas ofertavam por obrigação, amém? Ofertavam por quê? Por amor. Ofertavam por amor. Preparavam as coisas por... Ou seja, 10 mil cai à sua direita, 1000 cai à sua direita, 10 mil à sua esquerda, mas você que está debaixo da potente mão de Deus, e como estamos debaixo da potente mão de Deus, andando em unidade, andando em uma congregação, uma casa apostólica, uma casa de fé, uma igreja, uma comunidade evangélica, como você quiser saber o nome, você precisa estar debaixo de uma cobertura real, fidedigna e com poder, para que você vença a malignidade que há no mundo. Por isso que pessoas estão perdidas por aí, andando como querem, andando do jeito que querem, andando nas suas próprias vontades, com comichões no ouvido. O próprio Paulo diz, aliás, o próprio Paulo escreve para Timóteo dizendo que, Timóteo, chegará um tempo onde vão ter pessoas com comichões no ouvido, cada um resolvendo da sua forma, juntando para si líderes que não foram chamados por Deus e foram ali juntados e agora andam conforme anda fora de uma cobertura. Sua vida não prospera, sua vida não vai bem. Deus não faz isso. Deus não coloca ninguém no deserto sem proteção da nuvem. Deus não tirou o povo do Egito e colocou no deserto sem proteção da nuvem. Deus não tirou ninguém do Egito sem que alguém levantasse uma voz dizendo: eu vim em nome do eu sou. Eu estou te ensinando uma coisa: se você quiser prosperar, anda debaixo da nuvem para você prosperar física, emocional, material, marital, financeiro e ministerialmente. Senão você morre, querido. E a pior morte não é a morte que se enterra, porque ali tem um destino, o céu ou o inferno. A pior morte é quando você vive sem propósito. A pior morte é quando você vive sem saber o que você faz e para que você foi chamado em Deus. Não se pode comer pão podre. Não se pode dar pão podre. Tem que comer pão fresco. Tem que comer pão fresco. Não pode, querido. Tem que andar debaixo de uma cobertura. Tem que andar debaixo da lona. Tem que andar debaixo da tenda. Posso te provar? Os levitas levavam a arca e paravam ali, ó, pá. Só se moviam a arca. Se você não sabe, é bom você vir na escola apostólica para você aprender mais. Culto não dá tempo de ensinar tudo. Quando a nuvem se lhe movia, aí os levitas prepararam todas as coisas, tinha ordem, tinha tribo que vinha pelo lado norte, tinha tribo que vinha pelo lado do sul, tinha tribo que vinha pelo leste, tinha tribo que vinha pelo oeste. Levanta todo mundo e anda todo mundo em marcha, no mesmo tempo, na mesma hora. A nuvem parou, para todo mundo, é aqui que vai ficar. Se você anda fora da nuvem, você não anda na presença de Deus. Você, um pastor, e eu sou eterno pastor do Evangelho de Poder, apesar do ministério apostólico, um pastor que não frustra a sua vida, não é um pastor bom. Um pastor que não frustra as suas piscadelas nos pecados, não te faz crescer. Um pastor que fala, glória a Deus, amado, não te faz crescer. Não é frustrar sonhos, é colocar você para viver propósito. É diferente. É colocar você para viver propósito. Neemias fez isso. Acorda, povo, tem que estar com uma mão na enxada, a outra mão na espada. E aí você começa a olhar o mundo. Por que fulana está prosperando? Fulano não vai na igreja, fulano não vai na igreja. Por que eu tenho que ir? Você não tem que ir em lugar nenhum. Só que Deus te chamou para a presença dele. Você é livre. Somos livres, amém? Não são dizimistas. Só o holofote. 4 coisas básicas para você entender o que muda a sua vida na cobertura espiritual. Primeira coisa que está aí, ó. Discipulado. Abre a tua Bíblia. 2 Timóteo 12. Anota, tira a foto da tela. Mas vamos lá, ó.
2,12, tá bom? 2 Timóteo 2,12, está errado a tela. Se perseverarmos também como ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. No discipulado você conhece quem é Jesus no seu discípulo e no seu discipulador. Olha aqui para mim. Quando você anda com alguém, você sente o cheiro desse alguém, aí você cresce. Agora, se você anda com alguém e trai esse alguém, Deus não te reconhecerá. Porque ele disse, aquele que conhecer e reverenciar o Filho diante do Pai, ele será honrado. Segunda coisa que você precisa viver, aconselhamento pastoral. Colossenses, capítulo 3:16. Colossenses 3:16. Está aí pertinho. Por que você precisa de aconselhamento pastoral? 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a diferença de aconselhamento e de você buscar culpado. Ô pastor, eu quero falar uma coisa com você. Eu fiz isso e agora está dando errado. O senhor tem que me resolver. Isso não é conselho. Se você vem pedir um conselho, você tem que estar disposto a ouvir não. Se você não está disposto a ouvir não, vai e faça do seu jeito. Ouviu? É muito sério isso, está na Bíblia. Eu estou falando, te dando base, porque você precisa vir uma cobertura. Eu preciso, como pode? Como eu vou falar? Eu preciso resolver uma coisa na minha vida. Pastor, posso falar com você? Às vezes é 5 minutos aqui no final do culto. Me dá um conselho, pastor, sim ou não, o que se acha? Pastor, mas eu não creio. Então por que você veio perguntar? Só me roubou tempo. Me roubou o tempo de quem quer ouvir o sim ou não. Sabe aquele negócio quando mãe fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover. Está um sol às 3 da tarde, quando é 3:30 cai uma tempestade de um toró. Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi o pastor? Irmãos, a gente está falando, a gente não está falando bobrinha. As pessoas precisam aprender o que é andar de verdade na palavra. Agora vai colher o fruto amargo, mas vai. Terceira coisa, pastoreado, 1 Pedro, vamos aí. Um pouquinho mais para frente. 1 Pedro 5. Por isso que Jesus falou do pão, hein, irmão? Na hora que o Senhor disse do pãozinho, o Cláudio veio aqui, abriu o pão e a manteiga. E agora eu estou assando o pão, entendeu? Estou tostando o pão um pouquinho. 1 Pedro 5. Todo aquele que crê em Jesus. Não, perdão, estou no livro errado. 1 Pedro 5. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda comparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, está falando de Yeshua, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos lá, volta para o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Última coisa, depois de pastoreado, sujeição. Eu acabei de falar que eu me sujeito muitas vezes. A experiência do pastor Cláudio Honor. Vamos lá, Efésios 5:21. Tem uns irmãos novos aí que estão meio escandalizados com esse AP falando aqui. Escandaliza não, irmão.
5:21. Você precisa ler a partir do 18, para você entender. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, o vinho do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, entoando os louvores de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao vosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você não se sujeita, você não anda debaixo de cobertura. Se você não é pastoreado, você não anda debaixo de cobertura. Se você acha que só você sabe e você não está pronto para aprender nada, você não anda debaixo de cobertura. Se você não busca conselho, você não anda debaixo de cobertura. E se você não é discipulado, você não anda debaixo de cobertura. Por isso que a sua vida está uma droga. E por isso que eu estou aqui dizendo todo dia, você precisa mudar a sua vida. Quantos creem nisso?